Esse capítulo traz várias exortações a respeito do falar. A resposta branda, versículo 1, desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. E aí tem outras passagens também, outros versículos também que falam do poder que tem a palavra. Nós sabemos que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. E nós sabemos também que a língua é como uma... Podemos ler lá em Tiago, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas em impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Esse é o poder que tem a palavra, seja ela benéfica ou maléfica. E o capítulo 15 de Atos fala do poder que tem a palavra para desviar o furor. É interessante que nós, quando somos envolvidos numa disputa, numa discussão, a tendência é sempre usarmos a língua, a palavra, né, a resposta, no sentido contrário, de alimentar mais, de colocar mais lenha na fogueira. Mas a resposta branda desvia o furor. Essa é e que exemplo que nós... A palavra dura suscita a ira. Que exemplo que nós temos nesse sentido? O próprio Senhor. Aquele que foi como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Aquele que quando era ofendido, né, fala em 1 Pedro, ele não respondia, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Esse é o exemplo para nós seguirmos. Agora, quando não há essa disposição de refrear a língua ou de adornar a sabedoria, né? Como fala no versículo 2, a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama estultícia. Quando não existe essa disposição, é bom lembrar o versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Nada escapa aos olhos e, obviamente, também aos ouvidos do Senhor. Ontem eu estava vendo aquele debate dos candidatos à presidência, e eu acho muito interessante esses debates, principalmente do ponto de vista da comunicação, ficar analisando a linguagem corporal, a maneira como eles reagem, e ali dá para ver muito bem o que as palavras são capazes de fazer. Porque quando um falava uma determinada palavra, uma determinada frase, era possível ver no rosto do outro uma expressão mudada, completamente mudada. O corpo ficava numa posição de defesa, a pessoa ficava toda tensa, demonstrava isso, né? E ao mesmo tempo, quando falava alguma outra coisa que
parecia agradar o adversário, mudava completamente as feições também. É um bom exemplo para nós pensarmos por onde nós passamos, que expressões nós deixamos como cristãos, que feições nós deixamos pelo caminho que nós passamos, que reações nós geramos das pessoas com quem nós temos contato. Quando nós lemos os vários versículos aqui, resposta branda desvia o furor. Nós queremos desviar o furor? A língua dos sábios adorna a sabedoria. Nós temos o costume de adornar a sabedoria. Língua saudável, versículo 4, é a árvore de vida. Versículo 7, os lábios dos sábios derramarão o conhecimento. Tudo isso é efeitos que nós causamos aqui nesse mundo. Agora como cristãos, né? E eu creio que nós seríamos bem mais felizes e um testemunho melhor para o Senhor se a gente levasse em consideração esses preceitos, né? Nós sabemos que isso aqui é feito para o homem no mundo, o homem na terra, mas nós estamos na terra. Então é feito também para nós aqui, nesse tempo que nós estamos aqui. E quando nós chegamos no versículo 13, é muito bonito esse versículo. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Da mesma forma como nós influenciamos as feições daqueles com quem nós falamos, daqueles que nós ou damos uma palavra branda, uma resposta branda, ou damos uma palavra dura, nós vamos causar reações, diferentes reações nas feições, nas expressões das outras pessoas que ao nosso redor. Existe também vamos chamar assim, um diálogo do nosso coração com as nossas feições. O coração alegre aformoseia o rosto. As pessoas correm tanto atrás de plástica, né, para ver se melhora um pouco a aparência. E aqui tem um segredo que é o coração alegre aformoseia o rosto. Quantos de nós conhecem, assim, ou já viu, cristãos que às vezes estão feios, assim, fisicamente falando, ou idosos, cheios de rugas, ou coisa assim, mas a gente conversa meia hora com um irmão, com uma irmã assim, e vê que a pessoa é tão bonita, ela tem um rosto tão bonito, na verdade não é a aparência física, é aquilo que vem do coração, de um coração alegre, porque é um coração alegre que tem Cristo. Eu acho que não existe. O apóstolo Paulo nos fala de ter desesperado até da própria vida, né? Claro, dos sofrimentos que passava e das perseguições, e é normal que nós também soframos as coisas e expressemos isso na maneira como na nossa aparência até. Mas em condições normais de temperatura e pressão, o cristão deveria ser sempre alegre. O cristão deveria ser alegre, porque pensa o que nós temos. Nós temos a salvação garantida, o perdão dos nossos pecados, nenhum juízo nos espera na eternidade, nenhuma aflição, nenhum medo da morte, da condenação. Como deveria ser o nosso rosto? O mais bonito, porque o coração alegre aformoseia o rosto. E assim deveria ser o rosto do cristão, alegre, bonito, né? Formoso, consequência de um coração alegre. Então, se a minha expressão, se a minha maneira de ser, se a minha maneira de reagir diante das pessoas é o contrário, né? É irada, com estultícia, causando perturbação, coisas desse tipo, é porque tem alguma coisa errada com o meu coração. Tem alguma coisa errada com a apreciação que eu tenho daquilo que Cristo é e daquilo que Cristo fez em mim. Porque se eu tenho uma apreciação correta, eu vou viver alegre. Uma vez um irmão falou que não pode existir uma pessoa mais feliz nesse mundo do que um cristão. É impossível existir uma pessoa mais feliz do que um cristão. A gente evitaria muitas dores, tristezas, mágoas, as nossas quedas, evitaríamos muito se nós
atentássemos mais, se nós lêssemos mais a palavra do Senhor. Esses provérbios são um exemplo muito claro disso, avisos e mais avisos para nós. E é justamente nessas coisas que Deus está nos avisando tanto, falando tanto, que muitos de nós caímos. Então, pensando nos versículos em Jeremias, profeta um pouco mais à frente do Provérbios, em Jeremias 29, desde o versículo 17, Jeremias 29, 17. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei entre eles a espada, a fome, a peste, e far-los-ei como a figos podres, que não se podem comer, de maus que são. E persegui-los-ei com a espada, com a fome e com a peste, dar-los-ei para andarem de um lado para outro entre todos os reinos da terra, e para serem uma maldição, e um espanto, e um assobio, e um opróbrio entre todas as nações para onde os tiver lançado. Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, enviando-lhes eu os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os cativeiros que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Principalmente o versículo 19, porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor. E madrugando, os profetas saíram e avisavam o povo, falando as mesmas coisas. Não façam isso, não se deixem enganar. E o problema aqui nesse tempo aqui de Jeremias é que havia vários falsos profetas que estavam enganando o povo, falando como se fosse com a boca do Senhor, mas era a sua própria boca falando. E Jeremias estava avisando da parte do Senhor a esses de Jerusalém, todo Judá. Mas o que acontecia? Ele madrugava, saía falando e ninguém dava ouvidos. E assim nós temos a palavra do Senhor tão fácil, tão abundante para nós podermos ler e atentar a ela, porque o problema nosso tem sido esse, até que algumas vezes nós lemos, mas pouco nós atentamos para a palavra. E ela está nos avisando a cada dia, cada manhã, cada noite, e é nessas mesmas coisas que somos avisados que muitas vezes, infelizmente, nós caímos. E por isso que esses corações, né, ficam magoados, tristes, e a formosura até do rosto também some, porque aí não há bênção, né, não há gozo. As pessoas que sofrem esse tipo de queda, né, estão tristes e sentem um vazio que nada pode preencher. Mas graças a Deus que há restauração, que há uma maneira de Deus nos fazer tornar a sensatez. Mas quanto nós evitaríamos se nós ouvíssemos? Parece que nós estamos lendo um capítulo simples, um capítulo a mais da Bíblia, mas não se trata disso. São avisos solenes da parte de Deus para nós, e que nós bem que poderíamos deixar de ter tantas tristezas, inimizades, coisas más, né, se nós atentássemos mais para essa palavra que nos é trazida assim tão abundantemente. Isso tem a ver com Tiago, capítulo 1, porque Tiago também tem o mesmo caráter de Provérbios, né? Não é a doutrina cristã exposta no sentido do que Paulo trouxe da verdade. Tiago aqui está falando em conexão ainda com as 12 tribos de judeus convertidos, né? E eu estava lendo, o irmão Darby comenta que o que historicamente é visto é que
praticamente todos os judeus que se converteram ao cristianismo morreram ainda judeus. Eram judeus cristãos, mas eles ainda eram judeus. Eles ainda tinham uma parte terrena, impregnado com a parte terrena, e viviam baseado no que eram as coisas terrenas. Então, por isso que Tiago aqui fala de coisas terrenas, como Provérbios está falando também, para o homem aqui na terra, eu estou dizendo. E capítulo 1, versículo 19, nós vemos que tem a ver com o que nós estamos falando em Provérbios, né? Sabeis isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Aqui não é a salvação do homem perdido, mas é salvar a sua alma de tribulações e dores e coisas que a gente tem que passar por ouvir a palavra, mas não agir no que ouve. E ele continua: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Tem tudo a ver, né? Talvez a gente vê que tem muita ligação com o que nós estamos lendo em Provérbios, e o que o irmão estava falando. Realmente, nós temos essa tendência de ser excelentes ouvintes da palavra, mas aqui não está falando para ser só ouvinte, não. Ele está deixando bem claro que os provérbios, quando lemos, não são só provérbios que, é bonito, né? Assim como tem uma revista, se eu não me engano, que toda semana que sai a revista, tem uma série de provérbios no mundo todo, né? Não tem nada a ver com o cristianismo, mas provérbios, assim, dizeres famosos e tal, né? E todo mundo lê aquilo lá, que interessante, essa frase é bonita, né? Jogo no Facebook as frases de efeito, discursos, como diz aqui, mas que entra por aqui, sai por aqui, mas não praticam nada disso. Nós temos tendência a fazer isso com a palavra de Deus. Nós sabemos que provérbios são divididos em 31 capítulos, como que dizendo para nós, leia um capítulo por dia durante o mês, você leu todos os provérbios, e mês a mês você vai ler, tem um capítulo para ler para cada dia. Assim não perde que capítulo você leu por último, né? Mas só lê, porque Provérbios não é um livro de poemas que nós lemos e gostamos da poesia, achamos bonito, mas é só isso. Não, ele está falando de coisas práticas aqui. E o praticar essas coisas é que salva as nossas almas de tribulação, de sofrimento, de dor. Temos que passar por elas, como nós cantamos no nosso hino, né? Vencidos os trabalhos, lições e o sofrer, arrebatados iremos ser. A nossa esperança é o arrebatamento, porque enquanto estivermos aqui, o que nós temos é trabalho, lições e sofrer. Vou repetir de novo: o sofrer, na maioria das vezes, é porque nós mesmos impingimos esse sofrer nas nossas vidas por não andar de acordo com aquilo que ouvimos, que somos admoestados dia após dia pela palavra de Deus. Eu não estou falando isso como alguém que faz e está criticando quem não faz, estou falando como alguém que faz isso também. Todos nós somos assim. E nós temos que abrir nossos olhos e falar: pera um pouco, há quanto tempo nós estamos salvos? O quanto nós temos usufruído daquilo que temos aprendido até hoje? É um exercício para cada um, né? A palavra de Deus, nos seus preceitos práticos, como esses de Provérbios, a gente deveria enxergá-la como um canivete suíço, aquele que tem um monte de coisa, né? Tem serrote, tem cortador de unha, tem abridor de lata, abridor de garrafa. Quando um garoto ganha um canivete desse, a coisa que ele mais quer é que surjam dificuldades
para ele testar cada lâmina nova, cada ferramenta nova. Então aparece alguém com uma lata, eu não tenho como abrir essa lata, ele corre lá, fala, não, pera aí que eu abro. Precisa cortar um pedaço de madeira, não, pera aí que essa lâmina aqui que corta. Precisa cortar a unha, agora eu vou usar essa ferramenta. Assim deveria ser a nossa reação. Nós temos tudo o que importa para a vida e piedade. O versículo fala, recebemos tudo. É 1 Pedro, né? Temos tudo o que importa para a vida e piedade, mais ou menos assim. Então nós temos o canivete suíço. O problema é que quando surgem as situações, não dá muita vontade de tirar o canivete do bolso, né? Não temos tanto. Tem um versículo aqui nesse mesmo capítulo 15 de Provérbios, versículo 28. O coração do justo medita o que há de responder. Ou seja, ele conta até 10. Como quem diz, que lâmina que eu vou usar agora nessa situação? Eu sempre recordo uma historinha que eu li uma vez de uma enfermeira que trabalhava num hospital e era muito maltratada pelo seu chefe, até que um outro funcionário do hospital falou assim, olha, mas você trabalha aqui, e ela era crente, a enfermeira, ele fala para ela, mas até o seu Deus vê o que está acontecendo com você aqui nesse hospital. E ela virou para ele e falou assim, então, o meu Deus vê o que está acontecendo. Então para ela era motivo de paz e tranquilidade saber que os olhos do Senhor estão em todo lugar, como fala no versículo 3, inclusive contemplando os maus e os bons. Tendo ciência do que acontecia com ela. Então, naquele sofrimento que vem de fora, existe sempre, para o cristão, entender que Deus não está alheio a isso. Mas existem situações quando o rosto não é formoso, porque o coração não está alegre. E por que o coração do cristão não fica alegre? Porque o Espírito Santo em nós está triste. E por que o Espírito Santo em nós fica triste? Por causa de pecado. Quando Davi pecou, ele fala no Salmo, enquanto eu me calei, meus ossos se secaram dentro de mim. Ele sentiu aquilo dentro dele, ele estava um trapo, enquanto ele não confessou o pecado dele. Confessei-te o meu pecado, né? Pronto. Ali estava um outro Davi agora, alegre, de rosto formoso, né? Por assim dizer. Então a retenção do pecado, o pecado não confessado, também vai causar falta de alegria no coração, e essa falta de alegria vai se expressar na vida de qualquer pessoa. Uma outra razão de não termos alegria é também o não conhecimento das bênçãos que temos em Cristo. Como fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando fala, se Cristo não ressuscitou, somos os mais miseráveis dos homens. Se não tem ressurreição, se não tem esperança para nós, somos os mais miseráveis, porque nós estamos vivendo uma vida que não vai ter continuidade depois, como ressurretos, e ela vai ter, né? Então a falta de conhecimento e certeza também da salvação eterna, da ressurreição, da obra completa de Cristo, que inclui a morte, ressurreição, ascensão, glorificação, a incerteza a respeito dessas coisas também deixa o crente numa vida miserável aqui nesse mundo. Uma coisa também que a gente vê em Provérbios, que se nós fôssemos pensar, será que há ou houve um homem que andou dessa forma? Não teve. A não ser o Senhor Jesus. Em Provérbios, desses capítulos que nós estamos vendo que fala isso e aquilo, seja assim, não seja assado, nós vemos perfeitamente o perfil de uma pessoa, Cristo Jesus, homem andando aqui nesse mundo. Não há possibilidade de haver um homem, a não ser o Senhor Jesus, que pudesse cumprir tudo isso. No entanto, temos a palavra como aviso, como é dito. E é bem feito se atentarmos isso, porque muitas vezes o irmão falava assim, nós
somos que nem ao nos aproximarmos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus deve ser definitiva na vida do cristão. Ela não deixa dúvidas. Eu posso não entender por um tempo alguma coisa, mas com certeza Deus vai nos revelar. Agora, nossa atitude às vezes é como se fôssemos a um supermercado. Ouvimos a palavra de Deus, por exemplo, nas reuniões, mas nós nos portamos como se estivéssemos dentro de um supermercado, ele dizia. Eu vou pegando aquilo que me interessa, aquilo que não me toca muito, a deixar de fazer certas coisas, a me associar com outras coisas. Então nós somos bem assim, nós somos compradores do supermercado. E essa não deve ser a nossa atitude durante essa vida. A palavra de Deus, como ele sempre dizia, deve ser definitiva. As marcas, por exemplo, que fazemos nas nossas Bíblias, muitas pessoas têm costume de marcar versículos, marcar capítulos, riscar em vermelho, azul. Ele falava assim: eu oro para Deus fazer com que as marcas que eu faço na Bíblia sejam menores do que as marcas que a palavra de Deus faz em mim. Então é uma boa coisa para pensarmos, uma boa exortação, que geralmente vem daqueles irmãos mais velhos que já passaram por tantas experiências e que são exemplos para nós mais jovens. Mas é muito interessante isso. A palavra de Deus nós devemos sempre de lembrar que ela deve ser definitiva nas nossas vidas. Quando não é justamente porque não queremos.